noite, camaradas, amigos, amigas. A nossa saudação à mesa desse ato comemorativo do centenário do nascimento do nosso grande camarada vereador Orlando Dias, presidente propriamente da sessão solene, Orlando também presidente estadual da Missa do Brasil, de São Paulo, deputado estadual Ângelo Albino, deputado do PCdoB, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, nosso companheiro deputado Alcides Amazonas, deputado estadual de São Paulo, nosso grande amigo Paulo Abrão, presidente da Comissão Nacional da Energia, nosso camarada Adalberto Monteiro, presidente da Fundação Maurício Grabois, nosso camarada Aldo Arantes, ex-deputado federal, presidente do Instituto Nacional do Meio Ambiente e membro da Direção Nacional do PCdoB, nosso camarada Hugo Lima, também ex-deputado federal, ex-diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo e membro da Direção Nacional do PCdoB. Nosso camarada Divaldo Santana, vice-presidente da CTB. Nosso camarada Oswaldo Bertolini, autor do livro Pedro Pomar, Ideias Fantásticas. Nosso camarada José Luiz Del Boio, ex-senador da Itália e presidente do Instituto Astrogildo Pereira. Nosso companheiro Ivan Seixas, no Núcleo de Preservação da Memória Política. Presente, muito nos honra, camaradas, os filhos de Pedro Pomar, Eduardo João Torres Pomar e João Vilas Boas, como também vários membros da família, netos, bisnetos e amigos. Queria também ressaltar a presença entre nós de Nancy Arroio, irmã de Ângelo Arroio, outro grande dirigente do nosso partido, de Nancy de Andrade Figueiredo, sobrinha de Ângelo Arroio, e aqui presente também entre nós, a nossa querida camarada Helena Amazonas, filha de João Amazonas. Por uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal, tendo como propriamente nosso líder nesta casa, o vereador Orlando Silva, e a Fundação Maurício Grabois, através do nosso presidente Adalberto Monteiro, vamos, companheiros e amigos, resgatar nesta noite algumas páginas da nossa história pelo exemplo de vida e de luta deste bravo e heróico militante comunista Pedro Pomar, por ocasião do centenário da data do seu nascimento. Mais de 40 anos de militância separam os primeiros passos políticos de Pedro Pomar até meados da década de 70, quando travou a sua última batalha. Desde 13 anos de idade, Pedro saiu de casa sozinho para fazer o ginásio na capital do estado do Pará, em Belém, onde já se envolveu na movimentação política dos anos de 1930 da nossa história. Desde aí, a sua trajetória é expressão da luta coerente e elevada
de um grande líder político da estatura de proeminente dirigente revolucionário, comunista, com uma visão aguda que descortinava horizontes da transformação para a grande nação brasileira. Nesta noite, gostaria de me deter em dois acontecimentos cruciais para a existência do Partido Comunista do Brasil, nos quais Pomar teve papel proeminente: a reestruturação do partido na célebre Conferência da Mantiqueira em 1943 e a histórica reorganização do PCdoB em 1962. O primeiro foi um processo de reorganização na Conferência da Mantiqueira que foi fundamental para a estruturação partidária. Após as violências e prisões que praticamente liquidaram a direção central do Partido Comunista no período do Estado Novo, após intensos trabalhos em todas as principais regiões do Brasil, ele, Pomar, realizou representativa participação nessa conferência, a segunda da história do Partido Comunista do Brasil. A primeira foi realizada em 1984. Reuniu nessa conferência 46 representantes, batizada de Conferência da Mantiqueira, por ter sido realizada nas proximidades da Serra da Mantiqueira. Ela ocorreu nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 1942. Segundo o nosso camarada João Amazonas, de 41 a 1945, foram anos de luta intensa contra a tendência a liquidar o partido como organização revolucionária. É preciso dizer que a desvantagem era grande, como dizia Amazonas. Vencemos porque a verdade estava do nosso lado. A nova equipe que assumia a defesa do partido registrou Amazonas. Eram pessoas desconhecidas, quase completamente desconhecidas, que tiveram de assumir o papel de dirigente nacional do partido. Por fim, Amazonas ganhou. Foi uma luta difícil na qual Pomar se empenhou com todas as suas energias e que foi vitoriosa. O segundo macro acontecimento que destaco nesta noite foi o processo iniciado em 1956, quando Pedro Pomar, com Maurício Grabois, João Amazonas e outros destacados dirigentes lideram o processo de debate interno, o mais importante do movimento comunista brasileiro. Pomar foi um dos signatários da chamada Carta dos 100, que ousou levantar bem alto a bandeira da ideologia marxista e da defesa da linha revolucionária do Partido Comunista do Brasil. No começo de 1960, a atenção de Pedro Pomar estava concentrada no 5º Congresso do Partido Comunista do Brasil. Em 29 de abril, começou o debate. Maurício Grabois foi o primeiro a escrever e deixou bem claro que existia entre os comunistas brasileiros duas concepções, duas orientações políticas, dito do seu artigo inicial, que delimitaria os campos em combate. Quando Pedro Pomar escreveu pela primeira vez, em 6 de maio de 1960, demarcou claramente que estava a favor da concepção e da orientação política que combatia a linha da Declaração de Março e das denominadas teses. Deixou essa posição explícita já no título do artigo Análise Marxista ou Apologia do Capitalismo. Suas palavras iniciais demonstraram que havia uma grande divergência no então PCB. A discussão, ora aberta,
terá grande significação para o movimento revolucionário brasileiro, dizia Pedro Pomar. Apesar das diversas limitações, confio em que na luta franca de opiniões, todos nós nos esforçaremos por encontrar as soluções que sirvam à nossa grande causa, escreveu Pedro Pomar. Foi assim que o Partido Comunista pôde manter sua essência marxista-leninista, seu nome original a partir da fundação em 1922 e sua linha revolucionária, que levou o partido a chegar até nossos dias em franca expansão, respeitado pelos trabalhadores e pelas camadas avançadas do nosso povo. Foi nesta ocasião quando Pomar contribuiu ao lado de vários outros eminentes dirigentes partidários para a histórica reorganização do Partido Comunista do Brasil. Pomar teve um papel central na 6ª Conferência Nacional do PCdoB, em julho de 1966, que reorganizou o partido. Eleito membro do Comitê Central do PCdoB e redator-chefe de A Classe Operária, Pomar dedicou-se a organizar o Partido Comunista, tendo realizado várias viagens ao exterior. Por fim, devo lembrar do processo de integração da organização revolucionária Ação Popular ao Partido Comunista do Brasil. Surgida como Ação Popular, transformou-se em Ação Popular Marxista-Leninista do Brasil e, nesta medida, começou a tratar a questão do Partido Unificado do Proletariado Brasileiro quando entra em contato com o PCdoB. Quando a Ação Popular Marxista-Leninista apresentou em março de 1971, através de seu programa básico, aprovado na 3ª reunião ampliada da Direção Nacional, sua proposta de construção no Brasil de um partido de tipo inteiramente novo, tomando por base o PCdoB e outras forças marxistas-leninistas, exprimia ainda uma fase do entendimento inicial da AP acerca da integração ao PCdoB. O partido, então, através do seu jornal A Classe Operária, de novembro de 1971, deu uma resposta no artigo A Proposta da AP, escrito por Pedro Pomar. Era, companheiros e companheiras, o início de um diálogo histórico entre o PCdoB e a Ação Popular, que culminaria com o procedimento da integração dessa destacada organização partidária ao PCdoB. Naquele tempo, como lembra Haroldo Lima no prefácio ao livro sobre a vida de Pedro Pomar, escrito por Oswaldo Bertolino, as organizações e partidos revolucionários viviam na mais completa clandestinidade. Não se tinha informações a respeito das lutas dentro das organizações políticas. Houve percalços, mas o processo de incorporação alcançou uma compreensão e uma concepção mútua e continuou até o fim, alcançando grande êxito, reforçando o PCdoB num momento decisivo, tornando este partido a expressão maior dos comunistas em nosso tempo. A Amazonas se referia a esse momento, dizendo que a vinda da Ação Popular ao Partido Comunista do Brasil, no momento em que esse partido era duramente atingido pela repressão militar, era uma prova de que os companheiros da Ação Popular eram revolucionários, porque nesse momento o partido precisava do apoio, da ajuda, no momento, portanto, do início da guerrilha do Araguaia. Eu conheci Pedro Pomar logo no início de
minha integração ao PCdoB de 1972. Na verdade, fui recebido pela primeira vez no partido por Pedro Pomar e João Amazonas, com os quais passei a conviver com dirigentes nacionais a partir da década de 1970. Os membros da Executiva Nacional da AP foram admitidos no Comitê Central do PCdoB no processo de integração. Foi assim que comecei a conhecer Pedro Pomar como dirigente, ao mesmo tempo capaz na direção prática e erudito na formulação política, conhecedor profundo da teoria marxista e dedicado estudioso da realidade brasileira. Pomar foi assassinado covardemente pelo comando do Exército durante o ataque a tiros à casa 767 da Rua Pio XI, no bairro da Lapa, em São Paulo, onde o Comitê Central do PCdoB esteve reunido entre os dias 11 e 15 de dezembro de 1976. Este episódio ficaria conhecido na história da resistência democrática do povo brasileiro, como a chacina da Lapa. Toda essa trajetória histórica de defesa do partido e de sua política avançada teve a marca desse extraordinário dirigente que foi Pedro Pomar, herói do nosso povo. Concluo citando uma frase do primoroso artigo de Pedro Pomar: o povo conquistará a verdadeira independência por ocasião da comemoração do sesquicentenário da independência do nosso país em 1972, período em que o nosso país caminhava para a abertura democrática no ocaso da ditadura militar. Disse Pedro Pomar, nesse artigo sobre o sesquicentenário da nossa independência: o povo brasileiro está no pórtico da vitória. Suas forças se multiplicam, suas ideias se tornam mais claras, seus objetivos ficam mais nítidos. Ao superar as dificuldades e ao enfrentar a ferocidade dos seus algozes, põe à prova seus predicados de coragem, inteligência e determinação. Sente cada vez mais a necessidade de união para tornar vitoriosa a sua luta revolucionária. Está decidido mais do que nunca a cumprir a sagrada e urgente tarefa de liquidar o regime dos generais fascistas e conquistar a verdadeira emancipação nacional. Pedro Pomar, você está presente. Pedro Pomar, nós honramos a sua memória.